Cara, bizonho. Pelo amor de Deus, sério, você fala assim, onde você tá com a cabeça? Quem te orientou? Não tem Ele falou assim, vou ficar bem com a torcida vai me entender. Você não tem um amigo, não, alguém pra te falar, cara, não faz isso. Verdade. Sabe? Porque assim, o que seria, vamos lá, aceitável? O que seria normal? Ó, torcida, é o seguinte, recebi uma proposta, tô pensando a respeito, acho que não é justo eu jogar balançado por uma proposta e a gente chegou ao acordo de não jogar. Ah, é chato? É chato. Mas aconteceu já inúmeras vezes. O cara meter essa aí que vai ficar no banco. Não, quando eu abri o Instagram do Coelho, eu me confundi. Eu pensei que eu estava no Instagram da Simone Tavares. Falando, será que ela está fazendo consultoria? É o mesmo clube, né? Eu senti que eu não sou importante. Consultoria no trabalho do outro. Aqui é colinho, pô. Não, ele foi. Mas aí Simone Cueva. Ele falou assim, eu vou ganhar a torcida porque eu vou falar que eu quero jogar contra o São Paulo. Ele achou que ia ganhar todo mundo nessa. Contra o Corinthians. Eu queria estar pronto pro clássico e não me deixaram. Ele apagou o post mesmo. Ele achou que nessa daí ele ia chamar a torcida pro lado dele. Não pode ter passado isso pela cabeça dele. A Simone publicou um vídeo ontem. A Simone é muito louca. Muito brava com as coisas que estavam acontecendo no São Paulo. Ela não se referiu ao Cueva, mas é porque ela adotou um personagem de São Paulina fanática. Louca. E ela, acabei de chegar de viagem e estou muito brava com o que está acontecendo com o São Paulo. O que está acontecendo com o Cueva. Ela não gostou do Cueva. Ela só não falou porque eu acho que ela criaria mais uma saia justa pro filho dela, que é companheiro do Cueva. O Cueva tá achando, o Cueva acha que ele é maior do que qualquer um dos companheiros de profissão dele, não é. Colegas de time. Ele acha que ele é maior do que o São Paulo. Cueva, você não é ninguém, Cueva. Tchau. E outra coisa, ele acha... Fala assim, direto pra pessoa. É impressionante. Olhando no olho. Tá certo. Olha no olho do Cueva. Fala de novo. Me escute. Tá certo. Até porque outra coisa que o Nicola não falou, mas ele já levou o recado. Ele acha que ele é maior que a seleção peruana. E o Gareca já deu o recado que ele não é. Que ninguém é. Ninguém é. Ele falou. Não falou? Já não avisou que se não tiver bem, a coisa é diferente? Vou tocar o telefone dele do Cueva, é o Gareca, né? Falou, Cuevita, baixa a bola. Se você não jogar até a Copa, eu não vou te levar. Essa entrevista foi até antes do caso, né? Foi ontem mais cedo. Ela se referia aos 6 dias de atraso, Léo. Belo. Qualquer acontecimento que repercuta na imagem de um país como o Peru, não ignoro, me interessa. Estamos ligados à nossa imagem e devemos cuidar dela da melhor maneira, dentro ou fora do país. Este é um recado importante para os jogadores. Até agora, o cara que comeu e não gostou. Tá uma cara meio estranha mesmo. Roberto Carlos com Moacir Franco. Com o Steve Tyler. Também tem uma pegada de Steve Tyler aí. Né? Mas aí é o seguinte, os jornais peruanos hoje lascaram. Sim. Porque as TVs também, todo mundo descendo a lenha no Cueva. Porque muitas vezes a gente acompanha isso e às vezes o país defende o jogador e é contra o clube. Vem pra cá que você... lá no Brasil estão atrapalhando a vida do Cueva. Não, lá os caras entenderam muito bem o que está acontecendo. E criticaram a postura do jogador. E assim, o momento que... O que? Os melhores jogadores dele. Um é um indisciplinado, o outro vai voltar sem ritmo. São os poucos jogadores que ele tem de alguma qualidade internacional, né? Do nível do futebol internacional. Mas ninguém defende ele no Peru, não. Ao contrário, as matérias falam de tudo. Falam dos atrasos, falam das multas em relação ao São Paulo. São 2 multas de 20% do salário. Ele já perdeu 120 mil de salário só nessas 2 brincadeiras. 60 mil no episódio de novembro e mais 60 mil dias atrás. E não aprendeu nada, Bruno. O Celso falou de conversar com ele. O Raí, assim que ele chegou, o Raí teve uma longa conversa com ele, até para justificar a multa de 20%. Dias depois ele fez a mesma coisa. E aí que eu me pergunto, por que será que o São Paulo... Para que o São Paulo quer segurar esse cara? Ele não tem o menor comprometimento, ele não tem o menor profissionalismo, ele não está nem aí com o São Paulo. Então a tendência para mim, diante dessa queda de braço e da exposição pública que o São Paulo promoveu, e eu não condeno a exposição, acho que o São Paulo tem que mostrar para o torcedor que é esse o comportamento do Cueva. É por isso que ele está sendo multado e por isso que ele não vai jogar. O São Paulo poderia recorrer mais uma vez ao que vários clubes fazem. Ele sentiu um problema físico uma questão interna, né? Não, início de temporada ele vai trabalhar essa semana para jogar no final de semana. Só que aí o São Paulo fica mal com os outros jogadores, como já ficou no início da temporada. Então, para mim, não há outra solução do que vender esse jogador, que é uma bomba relógio e que só vai se desvalorizar daqui para frente. Se a ideia é ficar com ele até a Copa, do jeito que o Cueva está fazendo, daqui até a Copa ele não vai fazer nada e ele vai se desvalorizar. Se a proposta hoje é de 7 milhões de euros, ela vai ser menor. O São Paulo gastou 8 milhões de reais para contratá-lo. A proposta que ele tem
em mãos hoje é de 28 milhões de reais. Alguém tem dúvida que financeiramente é um bom negócio? Ah, mas como é que vai recuperar? Como é que vai repor? Ah, não é possível que com 7 milhões de euros você não consiga ir ao mercado e trazer alguém do nível dele. Com profissionalismo não dá nem para comparar. Aí, na boa, esse time que tá na final da Copa São Paulo aí, tem um monte de moleque que vai comer grama para jogar no São Paulo. Não, e outra, a gente falou, não é o Hernanes, não estamos falando do Hernanes. Não, e a tendência é só de piora. Imagina que o Cueva vai mudar, vai ser profissional, vai ter um desempenho, jogos recorrentes. Não, a tendência é só piorar. E esse é mais livre, o mais rápido possível. Mais um passo atrás do ponto de vista administrativo do São Paulo, que sempre foi um clube conhecido por escolher primeiro o homem e depois o jogador. E mesmo os jogadores que tinham problema, todo mundo falava, se o cara não der certo no São Paulo, não vai dar certo em lugar nenhum. O Serginho Chulapa jogou anos no São Paulo e foi administrado. Jogadores problema, que eu me lembro, talvez o último deles tenha sido o Adriano. Carlos Alberto também, né? Carlos Alberto, pouco o Adriano, mais também por uma questão física, de recuperar. Que ele jogava demais, o Valber, zagueiro. O Valber jogava, matou 15 tias. A família grande, avós, de repente foi diminuir. É impressionante, era o cara de uma técnica. O Aloysio ontem no Bola Vez foi muito legal com o Aloysio. Ontem ele contou uma frase que mostra um pouquinho do comportamento dos jogadores. Teve uma vez ele conta que forçou o terceiro cartão amarelo para viajar para Atalaia para tomar Danone com os amigos dele. E aí que no dia da volta, Bruno, ele, tinha mais um engradado lá, eles tomaram e ele liga pro Muricy para falar, tá chovendo muito aqui, perdi o voo. O Muricy conhecendo ele. O Muricy conhecendo ele falou no telefone, eu sei que deve estar chovendo muito, muita cerveja que você está tomando com os teus amigos. Quando você chegar, você vai se ver comigo. E aí o Aloysio conta que num jogo grande contra o Boca Juniors, o Aloysio começa no banco de reservas. Só que o Aloysio entra no intervalo no lugar do Borges e é dele o passe pro gol que garante a classificação do São Paulo. E aí o Muricy, com o baita de um pacote de dinheiro do bicho pela classificação, vira e fala, Aloysio, espero que você tenha aprendido. Mas vem cá, e deu um abraço. O Muricy aplicou a punição, não colocando ele para jogar desde o começo, mas depois abraçou o Aloysio e tal. São casos completamente diferentes. O Aloysio era um total boa praça que de vez em quando erra. O Cueva não. O Cueva, ele se desmerece com os jogadores. Imagina se eu sou companheiro do Cueva, o cara chega 6 dias atrasado. Claro. Aí o cara fala que não vai viajar porque vai ficar no banco. Esse cara não serve para ser parceiro de ninguém. E aí o cara quer jogar no meu lugar. Isso, esse cara não pensa de maneira coletiva. Então vocês começariam já, negocia, se livra desse problema e já começa a montar o São Paulo sem o Cueva. Tem clima para ele jogar? Fala a verdade. Se ele voltar pro campo agora, encarar a torcida, tem clima? Não a torcida já tá querendo ter mais ele. Nem você, você está rejeitando. Acho que ele foi muito útil para o time tirar o pé da lama ali, mas aí virou a página. Nós estamos em janeiro, gente. Se você está refém o cara em janeiro, como será isso no fim do ano? Teve uma enquete antes da Copa. Teve uma enquete no linha de passe na época da representação e tal, que eu conversar com ele. Sei. E a pergunta era o que fazer com o Cueva. Sei. Minha resposta foi marcar em cima. E acho que o São Paulo tá marcando em cima, tá ligado, mas assim, essa altura do campeonato... Mas tá sendo driblado. Você tá marcando em cima, mas já tá sendo driblado. Sim, na boa, já percebeu que ele não quer, cara. Eu não tô falando que tem que vender por qualquer coisa, não. Mas não pode jogar. Não dá. Não pode jogar. É que se vende, você acha que pode passar aquela impressão assim, o jogador conseguiu o que queria? Mas nesse caso com isso. Mas é por isso que São Paulo não... Entre isso e continuar o cara desse jeito, no São Paulo não faz sentido. Porque o São Paulo, são dois motivos. Primeiro porque o São Paulo não quer passar a impressão de que o cara vai sair porque ele quis. Entendi. E depois porque o São Paulo acha que vai ter dificuldade em repor. Eu discordo. Se o São Paulo tivesse antecipado esse processo, ele teria pego 7 milhões de euros no Cueva e teria gasto 6 no Scarpa. Você traz um jogador muito mais comprometido, um melhor jogador, um jogador que tinha tudo para ser um líder e ainda economizaria 1 milhão de euros. O Nenê pode ser um substituto pro Cueva? Como é que tá essa história? O Nenê já tem acerto verbal de salários com o São Paulo. Sim. O São Paulo procurou o Nenê no fim da semana passada. É um namoro antigo. O São Paulo, na temporada passada, tentou o Nenê gostou da ideia. O Rogério Ceni é quem brecou, porque entendeu que o Nenê não daria a velocidade que ele precisava para o time dele. É verdade. Há um ano. O São Paulo continua precisando de jogadores velozes, mas pensa no